Estivemos com o coral lá na igreja de Campo da Rocha, bebendo aos irmãos, comemorando mais um ano de vida daqueles irmãos. E de lá nós trouxemos responsabilidade de saudar os irmãos, pelo pastor, pelo líder. Ele agradece a igreja que pôde representar uma parte dessa igreja lá. Ele agradece ao pastor, ao conselho. Assim é a nossa vida como povo de Deus. Nós somos ligados na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo batismo e vivemos, portanto, as dádivas do Senhor. Quando chegamos aqui, é importante que nós aclamemos ao Senhor, que nós lembremos das suas promessas, que nós saibamos discernir a incompatibilidade que há entre aquilo que Deus realiza na história e aquilo que nós, como seres humanos, fazemos. Por isso, a palavra então me chama para esse instante de adoração. Vamos lá, peço aos irmãos que abram o livro de Hebreus, capítulo 4. Convido ao presbítero Cário para fazer a leitura dos versos 14 a 16. Vamos ouvir o que o texto nos diz, o que a palavra nos diz. Se puder abaixar um pouquinho, Gustavo, por favor, está um pouquinho alto, né? Por favor, Cário. Sendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa condição, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Obrigado, irmão. Que coisa preciosa, né? Nós ouvirmos esta leitura e aprendermos com a palavra que nós somos, pois, alvos da misericórdia de Deus. Que nós achemos graça para o socorro em ocasião oportuna e que este culto assim nos faça viver na presença dEle, com esta fé, com esta certeza, com esta confiança. Vamos adorar o nosso Deus, irmãos. Esse texto faz parte de um trecho muito maior e belíssimo que é o livro de Hebreus, e nele nós podemos perceber que não há a que se comparar à pessoa, à obra de Jesus Cristo, nem os anjos, diz o texto. Então que nós possamos, nesta ocasião, confiados, como diz o versículo 16, nos achegarmos a esse trono. É o trono da graça do nosso Deus, que se estabelece nos céus e em todo lugar onde o povo dele se reúne. Como João contemplou, que nós possamos gozar na presença dele com tremor e temor, com respeito e adoração. Vamos nesse instante orar? Peço a qualquer irmão que voluntariamente nos conduza diante de Deus nesta oração. Falemos com Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite, Senhor, te adorar. O Senhor nos permite, Senhor, chegarmos diante de ti. Muito obrigada, Deus, pela salvação que nós temos no teu Filho Jesus. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, limpa os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa estar, Senhor, totalmente aqui, Senhor, abertos para ouvir a tua palavra, Senhor, para te adorarmos em espírito e verdade, porque só tu és digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está entre nós alguém pela primeira vez?
nos visitando? Tem, nossa irmã Edith, por favor. Já anotou aqueles que nos visitam, o nome daqueles que nos visitam, queremos saudar. Sim. O missionário Jorge está ali ao fundo, em pé, com a filhinha em seu colo, é isto? A esposa Edinalva e os filhos Sabrina e Isaac. É o Isaac que está no seu colo, irmão? Muito prazer, viu? Seja bem-vindo. A irmã também, Edinalva. A Sabrina. Muito bem. Sejam bem-vindos. Sintam também a alegria de glorificarmos a Deus juntos nesta noite. É um prazer recebê-los, né? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos abraçar os nossos irmãos e vamos cantar, saudando-nos também uns aos outros na paz de Jesus. Louvemos a Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Amor pela cruz, o teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pela cruz, por seus filhos, Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Assentemos, irmãos. Deus é santo, é digno de ser adorado, é bondoso e é bendito. E é nessa afirmação que nós, mais uma vez, nos aproximamos dele em oração. Nós vamos orar nesse instante. Convidamos nossa irmã diaconisa Irene. Podemos orar, Irene? Vamos orar nesse momento? Vamos orar com a nossa irmã. Falemos com Deus. Senhor,
Ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, nós lemos a palavra de Deus dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Portanto, também nós, visto que somos rodeados de grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus nos abençoe nessa empreitada e que nós busquemos mais e mais nos aproximar da santidade do Senhor, corrigindo as nossas vidas, buscando em oração, com humildade, confessando e entregando a Ele o nosso viver. Pois é santo, só Tu és digno, só Tu mereces ser adorado, só Tu mereces ser louvado. É o que cantamos nesse instante. Vamos louvar a Deus com outros cânticos. Vamos colocar de pé, igreja? Minha vida está nas mãos de Deus, tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Senhor, sei que preciso da Tua graça, necessito. És meu refúgio, és meu guia. Nas Tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor? Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em Tuas mãos. Pra onde irei, Senhor? Se só em Ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em Tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Está nas mãos de Deus, tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Senhor, sei que preciso da Tua graça, necessito. És meu refúgio, és meu guia. Em Tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor? Salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em Tuas mãos. Pra onde irei, Senhor? Se só em Ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em Tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos
o meu Senhor já coloquei. Pensando assim, como que seria se Deus fosse como a gente, né? Às vezes a gente, eu, por exemplo, usar meu exemplo, às vezes eu esqueço de acordar de manhã e orar, vivo esquecendo de Deus em alguns momentos, e Ele não esquece da gente em nenhum momento. Então vamos cantar, né? Como Ele é, que Ele continua sendo bom conosco, mesmo nós sendo às vezes mal para com Ele. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. A gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E quando chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que
que não se pode ver. Chegou o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A igreja, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor está conosco a cada instante, a cada momento. O Senhor tem, ó Pai, nos protegido, tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, tem estado, ó Pai, em meio à tribulação, tem sido um Deus fiel, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa igreja, por cada irmão aqui presente, Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem um projeto para cada um aqui presente, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor se deu, ó Pai, para nós, seres miseráveis, ó Pai, que carecemos de Ti, Jesus. Obrigado, ó Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, pela Sua obra e pela Sua bondade, ó Pai, na nossa vida. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, investir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
e fale conosco nessa noite através da palavra que vai ser ministrada aqui, Jesus. Nós cantamos, Senhor, nós anelamos, Senhor, nós queremos a Tua presença aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Talvez não da forma que queremos, Senhor, mas da forma que Tu queres. Fala o que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Senhor amado, muito obrigado porque Tu já tens se feito presente em meus louvores dessa igreja, Senhor. Agora nós pedimos, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Podemos ainda mais um pouco em pé, só para lermos 7 versículos do capítulo 6 de Atos. De 1 a 7. Vamos ler então esses 7 versículos. Vamos fazer de forma alternada, irmãos. Os homens leem os versículos pares e as mulheres os versículos ímpares. Homens pares, mulheres ímpares. Vamos começar? Naqueles dias que descendendo dos discípulos, houve murmuração e religiosidade contra os hebreus, porque as muitas deles passaram a ser esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram os discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às vezes. Esmaguei, pois, irmãos fecha a coração, cheio de espírito e sabedoria, a paz da caridade de Jesus. Quando nós nos congregamos na oração e ao ministério da palavra, Parecer agradou a toda a comunidade, e elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Próprio, Nicador, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. apresentaram os seus apóstolos e estes, orando, lhes puseram a mão. Dizia a palavra de Deus, e em Jerusalém se destacaram muitos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam. Amém. Podem sentar, irmãos. Os homens foram favorecidos porque as traduções eram as mesmas, né? E as mulheres, como sempre, quando vamos ler a palavra de Deus, enfrentaram essa questão da tradução diferente. Às vezes a gente começa, para, mas todas as vezes que acontecer isso, não parem. Leiam mesmo que as traduções sejam diferentes. Então nós queremos partilhar com os irmãos esses versículos do capítulo 6 e vamos fazer assim uma breve oração. Ainda feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te somos gratos pela Tua palavra e suplicamos, ó Deus, a Tua bondade nos iluminando, que o Teu Espírito fale a nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos do controle, me perdoem, eu estou um pouco incomodado, eu acho que está um pouco alto o som, eu não sei se é eco, eu não sei o que está acontecendo, mas eu pediria que vocês abaixassem um pouco, por favor. Alô, alô? Está dando para ouvir todos? Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá, irmãos. O texto de Atos, desde o princípio, temos falado um pouco... temos falado muito que é um livro sob a direção do Espírito Santo, né? Desde o capítulo 1, que ainda registra a presença física ou espiritual de Jesus. É verdade que Tomé tinha dito para ele, né? Se eu não tocar, e Jesus permite isso, que ele fosse tocado,
Em outro momento, Jesus disse: se eu fosse um fantasma, se eu fosse um espírito, vocês não poderiam me tocar. Veja, eu tenho carne e sangue. Na verdade, é um mistério essa transformação de Jesus, a qual Ele mesmo promete que acontecerá conosco, e sem essa transformação nós não poderemos estar na presença eterna dEle. Mas é um livro que nos revela, que nos mostra a igreja sendo conduzida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e nós podemos observar 3 coisas muito interessantes sobre este quadro. Primeira, que a igreja cresceu a partir de uma manifestação extraordinária do Espírito, usando os apóstolos. Lá no capítulo 2, nós falamos sobre isso, e a igreja chegou a quase 3.000 batismos na oportunidade. Na última quarta-feira, nós conversamos com os irmãos que aqui estavam presentes a respeito do crescimento da igreja em meio à perseguição. E o texto diz que quase 5.000 homens, depois de um surto, de um súbito de perseguição, através da prisão de Pedro e João, depois das orações, das conversas que eles tiveram com o Sinédrio, com as autoridades, a igreja chegou a quase 5.000 homens, e mais uma vez nós encontramos a expressão de crescimento da igreja sob a direção do Espírito Santo. Prestem atenção, irmãos, contudo de uma forma diferente. Em meio à diversidade interna, a igreja cresceu em meio à diversidade interna. Esta é uma observação muito importante, porém é necessário que nós consigamos perceber, discernir isto. O Espírito Santo conduzindo a igreja, apesar dessa diversidade interna. E é este aspecto que nós queremos despertar os irmãos. Que pontos nós podemos destacar? Ela cresce numericamente e cresce estruturalmente. Os irmãos conseguem ver? Conseguem perceber? Ela cresce numericamente e cresce estruturalmente. Muitas vezes nós achamos que a igreja é pronta. Muitas vezes nós achamos que a igreja é perfeita. Muitas vezes nós achamos que pelo fato dela ser essa instituição, ou este organismo, este corpo, conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, é que ela já é algo pronto, é uma organização pronta. E o nosso juízo em torno de um quadro como esse, muitas vezes se torna muito pesado. Nós achamos que a igreja não pode cometer falhas, não pode tropeçar, não pode nos desagradar. E esse texto de apenas 7 versículos, eu creio, vem nos alertar a respeito de comportamentos assim. Vem nos ensinar a respeito de comportamentos assim. E a primeira coisa que nós podemos observar na direção do Espírito, quando há um descontentamento, é que esse descontentamento precisa vir à tona. Ele precisa ser revelado, ele precisa ser comunicado, ele precisa ser falado. Muitas vezes, nós temos acompanhado a igreja. Eu estou com 58 anos, vou fazer 59 agora em julho. Eu estou na igreja desde os meus 3 a 4 anos de idade, de 3 para 4 anos de idade. E a maior parte das vezes, quando eu testemunhei um descontentamento, não testemunhei igualmente aquilo que aconteceu aqui, nesta oportunidade. Nós, vez e sempre, quando nos descontentamos, nós fazemos a nossa trouxa, nós fazemos a nossa mala e vamos embora. Deixamos para trás amigos, irmãos,
deixamos para trás aqueles que oraram por nós, aqueles que sofreram conosco, aqueles que choraram conosco, viram a nossa vitória, viram os nossos tropeções, viram a nossa vitória, e agora, porque nós nos descontentamos, nós entendemos que esta relação pode ser quebrada simplesmente por um desejo de continuar nos satisfazendo sempre ou sendo sempre atendido. Não é isso que nós encontramos aqui no livro de Atos através desse texto. E é este o convite que os irmãos devem acolher, devem receber. Ser conduzido pelo Espírito, querido irmão, é participar, é lutar junto, é ir adiante, mesmo quando as coisas não são favoráveis. E é isso que nós encontramos aqui. Vejam só, por que eles se descontentaram, irmãos? Porque a direção, a liderança da igreja simplesmente cometeu um erro, ou um esquecimento, ou uma distração, ou uma falha. As viúvas, um grupo de pessoas estava sendo esquecido. Ao estudarmos a história da igreja ao longo do tempo, nós vamos observar que essa igreja que viu a Jesus, conforme nós falamos de manhã, gozou de um privilégio maravilhoso, porque porque foram pessoas escolhidas diretamente por Jesus, os apóstolos. Vem Tiago, vem Pedro, vem João, enfim, Jesus foi chamando um por um. Nós falamos desse privilégio na nossa exposição de manhã. E aqui muitas vezes nós ressaltamos esta alegria de poder andar, caminhar, de ver fisicamente a Jesus, até a ponto de ser exigente, como foi Tomé. Eu quero tocar nele. Nós podemos perceber que muitas vezes os privilégios nos tornam mal acostumados, que as alegrias e as satisfações nos tornam pessoas mal acostumadas, e nem nos atentamos que nós lidamos com pessoas e com homens que, apesar do Espírito Santo agir e trabalhar, são pessoas falhas. E eu não duvido no meu coração que esses apóstolos mostraram essa dureza de coração quando esqueceram dos helenistas. Nós poderíamos dizer aqui que há um preconceito muito grande, né? Se fosse nos dias atuais, eles já seriam julgados, execrados, jogados na prisão, porque são preconceituosos, porque estão deixando de lado as viúvas gregas, sendo eles judeus. Então, irmãos, olhem o que está acontecendo na condução do Espírito. Eles foram aos pés, eles foram diante dos apóstolos, os que se sentiram desagradados, eles foram à presença dos apóstolos e relataram: vocês estão nos esquecendo. Por favor, observem isso. Alguma coisa está errada, nós precisamos atentar. E outro ponto muito importante que nós encontramos nesse texto foi a recepção, foi o feedback, foi a abertura que aqueles líderes apóstolos apresentaram naquele dia. Eles foram chamados a atenção, eu creio, e deram atenção a este chamado. Assim como quando Davi errou, quando Davi cometeu crimes, quando Davi cometeu barbaridades como líder e foi chamado pelo profeta Natã, ele entendeu que houvera errado. A leitura do Salmo 51 é um tratado de perdão, de busca de perdão. Então, essa ação dos apóstolos foi uma ação que denota, que representa, que mostra que eles eram sensíveis ao que o Espírito estava realizando naquela oportunidade. Eles não se sentiram magoados, não se sentiram chateados, ou não se sentiram melindrados, assim como também o corpo que foi reclamar pelo esquecimento deles. Eles convidaram, portanto, essas pessoas e resolveram o problema. Não é isto, irmãos? Resolveram o problema. O Espírito de Deus nos direciona às soluções dos problemas. Ele nos conduz às soluções dos problemas. Nós não devemos nunca duvidar disto. Deus vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos acompanhar. E Ele vai nos direcionar, portanto, às soluções
dos problemas que nós enfrentamos internamente, nos nossos desconfortos, nos nossos desgastes pessoais. Ele vai nos abençoar, Ele vai sarar as nossas dores, vai curar as nossas feridas. O que é preciso é que nós realmente nos rendamos a Ele e deixemos de tomar decisões por nossas próprias cabeças e sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Pois foi isso que aconteceu. Os apóstolos chamaram todas aquelas pessoas, chamou aquele grupo e disse a eles: é verdade, nós estamos com um problema aqui. A igreja está crescendo, a igreja está se expandindo, outras culturas estão se achegando, outras nações estão se aproximando, e nós estamos com uma dificuldade aqui. Mas gostaria de convidá-los a uma reflexão, gostaria de convidá-los a uma meditação sobre esta situação. Avaliem aí, é justo que nós deixemos a palavra e as orações? Por que esta pergunta, queridos irmãos? Nós lemos nos capítulos anteriores que os apóstolos pregavam, a doutrina dos apóstolos era baseada no discurso, nos ensinos, era baseada na orientação, era baseada no exemplo de Jesus, o Senhor da igreja. Então vejam bem, está chegando para a igreja pessoas que têm hábitos, que têm costumes, que têm religiosidade, que quem sabe adoravam de outra forma, não conheceram, quem sabe não ouviram, não entenderam pessoalmente o discurso transmitido por Jesus. Então, avaliem aí. O que nós faríamos, né? O que nós pensaríamos quando os apóstolos viessem a nós e dissessem o seguinte: avaliem se eu devo deixar de falar, por exemplo, das palavras de Jesus. Se eu devo deixar de orar. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas Jesus ensinou os apóstolos desde o começo do ministério. Lá no capítulo 6 de Mateus, eles foram a Jesus e perguntaram: Senhor, como que nós devemos orar? Porque entre eles não havia uma convicção, uma certeza clara disso. Como que nós devemos orar? Jesus então os ensinou. Aquela oração que nós conhecemos muito bem, né? Quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que está no céu. Mas Jesus fez uma série de orientações a respeito disso também. Então era um patrimônio que estava ainda sendo compartilhado, que estava sendo dividido, que estava sendo expandido. Eles não poderiam verdadeiramente parar de pregar, não poderiam parar de orar, para que isso fosse sendo recebido, fosse sendo aceito, fosse sendo também degustado e compartilhado com outras pessoas. Eles não se melindraram, eles não se chatearam e eles aceitaram. Talvez para nós, talvez para os nossos dias, eles tivessem feito a pior coisa, porque eles assumiram algo que talvez, que provavelmente eles não esperassem. Nós não poderemos deixar de pregar, não poderemos deixar de orar, mas vocês têm razão, disseram os apóstolos. Como nós vamos resolver? Escolham entre vocês, irmão. Todas as vezes, isso eu já disse aqui, falando a respeito do estudo de dons espirituais, todas as vezes que você se sentir incomodado com alguma coisa na igreja, presta atenção. O Espírito, estamos falando de uma comunidade, de uma igreja, onde a marca da condução é do Espírito Santo. Todas as vezes que você se sentir incomodado com alguma atividade, todas as vezes que você se sentir incomodado pela ausência de alguma atividade, que era o caso, Deus está dando um toque para você. Meu filho, você está percebendo isto?
E é curioso, porque os apóstolos são respeitados, como eu falei aqui, eles tiveram contato direto com Jesus, eles aprenderam a maneira de Jesus orar, eles aprenderam pelos exemplos de Jesus, como Jesus fazia. Então, a princípio, era para que nós, e para que estes fossem, os apóstolos, fossem colocados também num patamar até de santidade, de perfeição, mas não estavam percebendo essa natureza humana aflorando dentro deles. O esquecimento e, ao mesmo tempo, depois, o conserto a partir de uma abertura, de uma democratização de doses do Espírito Santo. É por isso que, quando a igreja verdadeiramente se dispõe, nós podemos entender que o Espírito está enchendo esta igreja. Quando nós achamos que somente deve haver um que fica lá na prateleira, no campanário, o Espírito está distante. No oratório, o Espírito está distante. Os apóstolos disseram: separe dentre vocês pessoas que possam assumir este tão alto negócio, tão alto compromisso, que é cuidar das mesas. Mas prestem atenção, estas pessoas precisam ser pessoas que estejam dispostas, que estejam realmente aí com o desejo de servir, com o desejo de trabalhar. Irmãos, se nós continuarmos a leitura, e o convite aqui nós deixamos aos irmãos é que leiam o livro de Atos, os irmãos vão ver que estas pessoas realmente, o exemplo maior foi Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Nós vamos ver que verdadeiramente essas pessoas, elas tinham tudo aquilo que os apóstolos observaram naquela oportunidade. Chamem estas pessoas, separem estas pessoas e vamos continuar o nosso trajeto, o nosso trabalho, vamos dar as mãos, vamos deixar de lado esses acontecimentos e vamos entender que Deus está nos levando ao desenvolvimento e ao crescimento. Então, naquela oportunidade, foram escolhidos estes 7 homens, que foram aí relacionados, né? Diz os apóstolos que eles eram cheios do Espírito, eram pessoas de fé, e os seus nomes estão aí: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram separados naquela oportunidade e, como diz aqui o texto, foram apresentados perante os apóstolos. Mais uma vez, nós notamos a presença do Espírito organizando e dando, na verdade, responsabilidades a quem deveria tê-los. E o que nós podemos observar é que os apóstolos separaram estas pessoas na confiança da unção do Espírito de Deus, na pessoa de Jesus, e sobre eles impuseram as mãos. Foi assim que eles foram santificados. Foi assim que eles foram separados. Foi assim que eles foram colocados para o desenvolvimento desta obra. Sob a imposição dos apóstolos, das mãos dos apóstolos, eles foram servir a Deus. Não é à toa que o texto então termina dizendo: crescia a palavra de Deus. Por quê? Porque os apóstolos não deixaram de pregar, eles continuaram compartilhando. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, diz aqui o texto, e também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Quando o Espírito de Deus trabalha em meio aos conflitos internos, em meio aos problemas internos, a igreja, ela conserta os seus erros e ela vai adiante, crescendo estruturalmente e numericamente, fisicamente. Por quê? Porque internamente ela cresceu. Porque espiritualmente ela cresceu. Crescer espiritualmente é poder enfrentar conflitos, é saber enfrentar conflitos,
é fazer com que a glória de Deus prevaleça em meio aos conflitos que nós criamos, que nós levantamos. Deus sempre prevalecendo. Para concluir, me permitam compartilhar mais uma vez a experiência da minha juventude, quando recebi o meu chamado para o ministério pastoral. E vou explicar no final por que vou contar esta experiência. Eu já contei algumas vezes, mas vou repetir mais esta vez. Por favor, me perdoe os irmãos que já ouviram, mas entendo ser importante para esse instante. Como eu disse aqui, fui para a igreja aproximadamente de 3 para 4 anos de idade e passei a frequentar uma congregação da 3ª IPI de São Paulo, no bairro de Vila Diva, lá na zona leste de São Paulo. Na verdade, eu e Priscila, minha esposa. E lá que nós nos conhecemos, né? Nossas famílias eram famílias que viram nascer esta congregação. Talvez num período de 10 anos, esta congregação foi se desenvolvendo, tomou corpo, tomou forma e foi ao presbitério, através do conselho da 3ª igreja, pedir a organização em igreja, portanto a congregação de Vila Diva. Cresceu, expandiu, se desenvolveu. No período de 10 anos, ela foi, portanto, talvez dos 20, pouco menos do que 20, a uma quantidade de mais de 100 membros. Portanto, foi um crescimento que nós nos alegrávamos muito com aquilo. E nós vimos no coração de cada membro o prazer de servir a Deus em comunidade, em comunhão. Mas, irmãos, Jesus nos alerta que nós vivenciaríamos, que nós teríamos problema, que o joio está no meio do trigo, que muitas vezes nós dormimos e o nosso adversário vai e lança o joio no meio do trigo. E isto aconteceu. Joio, eu estou dizendo de pessoas, joio, estou dizendo desta característica personificada, não estou dizendo de joio, muitas vezes, essa natureza nossa, que não se dobra, que quer resolver as coisas pela sua cabeça, pelo seu interior e deixa o espírito de lado. O joio presente às vezes dentro da mesma pessoa, que é trigo, que foi remido, que foi salvo pelo Senhor. E lá aconteceu isso. Nós que éramos tão amigos, sentimos a bênção de Deus sobre nós, de uma hora para outra, começamos a brigar entre nós. Em um determinado dia, alguém bateu na porta da minha casa, um jovem, talvez de uns 18, 19 anos, pedindo uma assinatura. Você pode assinar aqui, você já é membro da igreja. Nós estamos querendo que essa nossa ideia permaneça. Por favor, assine aqui. Entre resistência e tentar conversar e não entender, acabei assinando. E essa assinatura produziu uma separação, a minha e de tantos outros, né? Eu não era tão poderoso assim, só para mim acontecer isso, mas a minha e de tantos outros produziram um racha na igreja. A igreja que era bela, que estava formosa, lembram-se daquele cântico? Como é bela a tua igreja, Senhor? Se tornou realmente em algo muito feio. E, irmãos, o mais difícil e triste foi nós ouvirmos alguns irmãos dizerem o seguinte: isso acabou sendo bom, porque nós separamos os grupos e a igreja fortaleceu outra, cresceu para cá, cresceu para lá, as outras igrejas em torno da igreja que viu as irmãs crescerem e ela enfraquecer. Nós justificamos assim. Nós fugimos da solução que o Espírito quer dar dos conflitos que nós criamos. E justificamos assim. Tão simplesmente porque nós não somos agradados ou nós sentimos adversidade nessa nossa caminhada. Irmãos, não é isto que nós enxergamos nesse texto. E é para o que nós enxergamos nesse texto que nós convidamos os irmãos a observarem e a caminharem. Deixem de lado
o seu descontentamento com alguma coisa que talvez você enxergue aqui. Coloque no altar de Deus. Deus vai voltar para você respondendo com soluções, através da forma como Ele estabeleceu. Ele estabeleceu a igreja desta maneira, e nós podemos observar que Ele trouxe a solução da maneira como Ele estabeleceu. Enxerguem aí, irmãos, enxerguem na palavra. E preste atenção. Desafie, se é uma palavra que nós pudéssemos usar nesse instante. Desafie ao Espírito Santo. Faça esse acordo com Ele. E veja se aquilo que Ele nos mostra através desse texto não vai acontecer entre nós. Não vai acontecer entre nós. Na verdade, é um grande desafio que nós temos de permitir que Jesus cresça e nós diminuamos, como disse João Batista. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Esse livro de Atos, ele é maravilhoso, e o nosso convite é para que nós continuemos a refletir. Leiam em casa todos os dias, 1 versículo, 2 versículos. O que Deus nos preparar, nós vamos ler e compartilhar com os irmãos através da palavra de Deus no livro de Atos. É o nosso convite. E vejam uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, o que faz. Amém. Vamos consagrar nossos dízimos e ofertas, vamos cantar, vamos adorar e trazer à presença de Deus o que Ele nos tocou a fazê-lo nesta hora. Hoje é um domingo de separação, de consagração. A Rosângela acabou de comunicar que todas as vezes que nós realizamos acampamento, uma semana antes, nós costumamos orar pela equipe que vai trabalhar. E na verdade é algo muito bom que nós nos coloquemos diante de Deus desta maneira. Ela dará o aviso e chamará os componentes que trabalharão no acampamento, que começa a semana que vem, durante o período de carnaval, e que esses irmãos sejam usados pelo Espírito de Deus, pelo Senhor. Lembrem-se sempre das recomendações da palavra, quando fala a respeito de liderança, daqueles que conduzem, daqueles que levam adiante como discípulos de Jesus, a mensagem de vida até os confins da terra. Então, daqui a pouco, esses irmãos estarão aqui à frente. Nesse instante, nós queremos agradecer pelas ofertas trazidas, pela contribuição que foi levantada nesta hora, e em seguida, nós oraremos também pelos trabalhadores do acampamento. Mas gostaríamos, antes de fazer isso, de abrir aos irmãos, de permitir aos irmãos que, se assim desejarem, que nós oremos uns pelos outros nesse instante, que assim possamos fazer. Há alguém que deseje oração? Alguém que deseje que Deus dê essa atenção através da oração da igreja para a sua lida, para a sua luta, para o seu problema? O Espírito de Deus está aqui, diz o cântico que cantamos. Ele está no meio da igreja. Ele age com poder. Ele age nos levando a testificar, a testemunhar a obra de redenção que Deus veio trazer sobre a face da terra. Então, abaixe a sua cabeça nesse instante. E se quiser, levante a sua mão. Nós estaremos orando uns pelos outros. Abaixe a sua cabeça e levante a sua mão. Há pessoas de mãos levantadas, irmãos. Então nós temos um compromisso com eles. Ore por estas vidas. Mesmo que você, de olhos fechados, de cabeça baixada, não saiba quem é.
mas há pessoas de mãos levantadas. Então ore nesse instante por estas vidas que estão com as suas mãos diante do altar de Deus. Vamos orar. Espírito Santo, nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, este culto. Nós oferecemos a Ti este culto. Queremos iniciar esta semana, Pai, dando o melhor de nós, o primeiro para o Senhor. Depois nós teremos outros dias, trabalharemos, nos divertiremos, passearemos. Pai, não permita que tudo aquilo que fizermos depois sofra qualquer alteração em relação ao que estamos fazendo agora. Nós estamos de corações e mentes abertos para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio através de nós. Nós oramos nesse instante, Pai, uns pelos outros. Pai, permita que um dia nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Permita, Pai, que esse nível de intimidade e de relacionamentos se estabeleça neste lugar. Nós pedimos, Pai, que o Senhor também nos toque, nos mova, nos leve, Pai, a assumir esse desafio, para que a Tua bondade, para que as Tuas misericórdias, para que os Teus sinais, para que a proclamação da palavra, para que a vida de Jesus possa ser vista em todo o tempo neste lugar. Tem misericórdia de nós, Senhor, e sara as nossas dores, as nossas feridas. Nos acompanhe, Pai, no nosso sofrimento da vida, da lida, do dia a dia, das injustiças que enfrentamos, muitas vezes até provocamos. Pai, nos perdoa. Pai, nos ajuda a enfrentar aqueles que com o coração duro não compreendem o que o Senhor fez na cruz por todos. Pai, nos ajude a sermos liberais na Tua presença, a sermos pessoas que não guardem para si, que não rejeitam estender a mão, que não endurece o coração, que não se tornam insensíveis. Pai, nos ajuda a sermos pessoas melhores, que olhem para Jesus e busquem esta meta, busquem este alvo. Espírito de Deus, nos ajude e abençoe estes irmãos que estão com os seus corações abertos para o Teu agir, para aquilo que o Senhor quer fazer entre nós. Muito obrigado, Pai, por esta dádiva, por estes recursos que foram trazidos, pela presença de cada irmão neste lugar, pela vida do Senhor na Tua igreja. Somos gratos, nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nossa irmã Rosângela, por favor. Graça e paz, irmãos. A gente está aí há uma semana do acampamento, né? Eu vou passar algumas orientações para a igreja. Aqueles que já fizeram as suas inscrições e ainda não efetuaram o pagamento, que esteja procurando a Gabi e a Maiara depois do culto. Se você não for fazer o pagamento hoje, pelo menos para falar para elas, olha, a gente vai pagar no acampamento, conversar com elas sobre isso, porque elas precisam de se organizar, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição, e mesmo se for a diária que você vai passar, você pode passar o dia todo lá com a gente, desde as 8 da manhã até a meia-noite, por R$50, com direito a todas as refeições, né? No sábado, especialmente, a gente vai ter o reverendo Sérgio falando com os adultos. Então, também, se o teu caso é diária, procure elas para que a gente possa estar
preparando a refeição para todo mundo, tá bom? Para não chegar lá e daí a gente ser surpreendido com mais pessoas do que nós estávamos preparados para receber, tá? Todo ano a gente faz uma cartinha sobre o que levar no acampamento. A Vera não está aqui, muita gente do Sopro não está aqui, eles passaram o dia ensaiando exatamente para o acampamento, mas, com certeza, essa cartinha vai estar sendo colocada no grupo da igreja. Vou ver se eu consigo passar para o Roberto também, ele já fez o positivo lá para pôr no site da igreja. E, principalmente, a gente está tendo muita gente que está indo pela primeira vez ao acampamento. E, às vezes, deixa aí os pais meio inseguros sobre o que levar essas coisas. Essa cartinha, essas orientações todas vão estar no site da igreja, no grupo da igreja. E, se você não é uma pessoa assim conectada, me procure, a gente dá um jeito de alguma outra forma, estar entregando essa cartinha para vocês. Tá bom? O jantar temático desse ano, caso alguém ainda não saiba, vai ser o jantar mexicano. Não é obrigatório você ir caracterizado, mas é muito bom você ir caracterizado, porque é muito legal, tá? Então, as mães, os pais aí já preparem alguma coisa nesse sentido para os seus filhos. Alguém da equipe lembra de alguma coisa que eu tenha esquecido de importante de estar avisando hoje? Muito bom, Pri. O que você falou aqui? O tema do jantar é mexicano. E a comida, gente, quem foi o ano passado viu. A comida acompanha o tema do jantar, certo? O jantar temático vai ser na segunda-feira, tá? O horário de saída daqui, a Pri lembrou. Às 8h da noite, vai ter pessoas da equipe aqui na igreja, recebendo aqueles que, porventura, não sabem o caminho, ou que precisa de carona, e também já vai ter pessoas da equipe lá na chácara. Esse ano a gente vai estar numa chácara diferente da que foi o ano passado, muito mais fácil de chegar, até eu, que não sei caminho, consigo chegar nessa chácara. Mas, né, e a Maiara também vai estar disponibilizando o endereço, mas se mesmo assim você tem alguma dúvida em relação a como chegar à chácara, pode estar aqui na igreja às 8h, vai ter pessoas da equipe esperando aqui. Não, eu sei bem o caminho, eu consigo me virar, eu vou sozinho. Pode também ir direto, que vai ter gente da equipe esperando vocês lá na chácara também a partir das 8h, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, eu convido todos os membros da equipe que vêm aqui à frente para que a igreja possa estar orando por nós. E logo após o culto, com exceção da Maiara e da Gabi, porque elas precisam de estar recebendo e conversando com a igreja sobre as inscrições, eu peço para que todos os outros da equipe vá lá na última sala, que eu preciso de fazer uma reuniãozinha rápida com vocês. Tá bom? Gente, eu vi o Narciso e a Marisa aqui, muito bom. As pessoas que vão trabalhar na cozinha também, a equipe, viu, gente? Pode vir para cá. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor faz grandes coisas no nosso meio. E agradecemos, Senhor, porque neste instante estamos diante de Ti e pedimos que o Senhor abençoe este grupo que conduzirá este acampamento nos próximos dias, Senhor. Ó Pai bendito, livra os Teus filhos, proteja os Teus filhos, guarde-os, ó Pai, de todo o poder, de toda a força do mal. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes este grupo é alvo de ações para a desestabilização, para que a Tua mensagem não seja transmitida, para que a harmonia, Pai, não se estabeleça. É em nome de Jesus, pois que nós oramos, crendo que o Senhor desejou que os discípulos sentissem esta harmonia e presença do Senhor pela obra do Espírito. E é assim também que nós rogamos pelos Teus filhos. Eles tiveram uma responsabilidade grandiosa de espalhar o Evangelho por toda a face da terra. E nós agradecemos porque nós podemos hoje fazer parte desses que foram alcançados e queremos reproduzir isto através deste acampamento, no coração destes jovens que participarão,
dessas famílias que estarão conosco nesses dias. Por isso, Pai, nós te pedimos, usa os teus filhos, consagra as atitudes, os pensamentos, que todos possam sentir, Pai, a orientação vinda do Senhor em tudo que for feito. Proteja o teu povo, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Antes de irmos embora, a nossa irmã Raquel tem um recadinho, para dar para a igreja. Raquel, onde está? Está aí. Graça e paz, irmãos. Eu venho aqui falar sobre a ecologia, A Carmen pediu para eu falar, E eu orei, pedi para Deus orientação. E eu sempre leio o estandarte. No estandarte tem um artigo falando sobre o assunto que eu pedi para o garoto colocar aqui para mim, que nós possamos estar orando demais pelo nosso país, que nós possamos começar pela nossa casa. Em tudo que nós formos fazer, nós possamos estar conscientes para melhorar o nosso planeta. Que os irmãos estejam sempre em oração nesse sentido. Ô, Nicolas, por favor. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, a wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. All you do is all routine, a careful schedule meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know you might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, it's getting old.
All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. Obrigada pela atenção. Ó, Rafael, gostaria que você estivesse aqui para orar nesse sentido para a gente. Oi, boa noite. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por nos ter dado a oportunidade nesta noite para nos sensibilizar quanto à importância, Pai, de termos o cuidado, ó Deus, com a Tua criação. Nós sabemos, ó Deus, que existe interesses econômicos por trás disso, existe a ação do inimigo, ó Pai, existe a prepotência humana, Pai. Mas Deus, ajuda-nos a conseguirmos encontrar uma solução, ó Pai, para esse dilema que temos vivido, não só na floresta amazônica, mas aqui perto, na Mata Atlântica, ó Pai, na nossa vizinhança, ó Pai, no bairro, no parque que existe ao lado. Que o Senhor, ó Pai, esteja capacitando, dando sabedoria para as autoridades nas cidades, ó Pai, especialmente nesses lugares em que está sendo mais emergente, ó Pai, uma atitude a ser tomada. Deus, inspira, Deus, essas pessoas, que o Senhor esteja usando os juízes, promotores que estão ali trabalhando no Lava Jato, ó Pai, para derrubar essas pessoas também, ó Pai, que tem esse total desinteresse, ó Pai, pela criação Tua. Que o Senhor esteja, ó Pai, à frente disso, ó Deus, que venham pessoas inspiradas pelo Teu amor, ó Pai, como vimos hoje na palavra que o pastor nos deu, inspiradas, ó Deus, e sensibilizadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai amado. Em nome de Ti, ó Senhor Jesus. Amém. Ela falou só isso? É muito, né, irmão? Deus nos deu um coração participante, né, daquilo que Deus nos deixou como um grande patrimônio. Deus abençoe a igreja onde estiver. Algum recado mais, Roberto? Tem? Então está aí o recado, né, do nosso irmão. Mais algum recado? Vamos cantar para encerrar a nossa gratidão ao nosso Deus por nos permitir esta reunião. Agradecemos aos irmãos que nos visitam, esta família. Sejam agraciados pelo Senhor nesta semana. E se o Senhor nos permitir, estaremos juntos outras vezes, né? Deus abençoe a irmã e a toda a sua casa, ao irmão. Deus abençoe a família. Vamos de pé cantarmos e assim nos despedirmos neste culto. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo e que a vida do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Pode sentar.